Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês tanto me pediram, né? Quais os livros que eu indico vocês a comprar para aprender, para ajudar, né, vocês no estudo do tarô. E que eu gostei bastante, né? Cada um de uma forma, cada um tem uma coisa que me trouxe uma perspectiva diferente, mas eu já vou adiantar para vocês, gente, que um único livro desses aqui não é suficiente para você aprender tarô. Eu aprendi a história do tarô um pouco por tudo que está aqui e outro pouco pela minha vivência com o tarô. Esses são os que eu indico para vocês. Eu até tenho outros aqui, mas esses aqui são os que eu indico para vocês. Eu vou começar por uma questão de tamanho, tá? Tem uma pequena lista que vocês vão ver. Então eu coloquei aqui mais por uma questão de tamanho, para ficar esteticamente mais bonitinho aqui no vídeo. Vou começar pela Bíblia do Tarô. É um livro, gente, que ele vai ter as cartas grandes, então você não necessariamente precisa ter o deck, né, para começar a estudar o seu tarô. Vai falar aqui de algumas palavras-chave, tanto no ponto luz quanto no ponto sombra. Porém, o que eu não gostei nesse livro é a interpretação. Não se vai a fundo nos elementos, né, contidos aqui da carta, mas dá uma interpretação colocando uma conotação de tempo, né, uma conotação de exemplificação. Então, se está na posição de você agora, a carta vai sugerir tal coisa, tá? Vai dar aqui uma percepção de conselho também, enfim, vai contar um pouco da história do tarô no começo, mas o que eu acho muito bacana nesse livro é a quantidade de tiragens que você pode tirar desse livro. Então aqui vai ter a tiragem, para que ela serve, o que significa cada carta, e com um exemplo aqui, desculpem, minha garganta ainda tá ruim, tá, gente? Garganta não, na verdade a minha sinusite está atacada. Mas continuando, então aqui ele vai dar uma exemplificação de leitura da cruz celta, por exemplo, tradicional. Então, o que significa a carta número 1, aqui qual é o problema, o que enfim, né? Ele vai dar uma boa explicação aqui, dando um exemplo da tiragem. E isso com todas as tiragens que aparecem aqui no livro. Isso eu achei muito interessante. Você tem um norte no começo, né? Depois, com o tempo, você vai desenvolvendo as suas formas de tiragem, mas você tendo um norte do que cada casa representa, ajuda você a ir se interagindo, né, com o seu deck, com o seu tarô. É um livro que eu aconselho mais por conta disso, tá? Por essa questão das tiragens, né, das opções de tiragem que vão ter no final. Esse aqui, Tarô, a Sabedoria para Todos os Dias, do Ajo Banzef. Gente, todos os livros do Ajo Banzef, hoje, se você encontrar, é uma fortuna. É muito caro, porque não tem mais. Então, a gente só vai encontrar em sebos, livros usados. Esse daqui eu paguei, se eu não me engano, R$129 em um sebo, tá? O que eu gostei, ó, ele já vem usado, né? Então, bem prejudicadinho. Eu tomo muito cuidado com os meus livros, tá? E apesar dele ser usado, ele veio numa qualidade bem boa. E o que eu gostei é que nesse livro aqui, se por exemplo você tá aprendendo tarô e vai tirar uma cartinha por dia para você. Aí você vem aqui e consulta quais são os conselhos que você pode tirar dessa carta para o seu dia. Aqui tem uma frase, aqui tá o nome do autor, né? Não necessariamente todas as frases de um autor único. Então, aqui foi pego frases aleatórias e colocadas aqui. E aqui vai ter um conselho, né? Para se a reflexão, uma reflexão geral. Aqui, assuntos do coração, futuro. Se você se encontra em uma crise, se você não sabe o que fazer hoje, com estas afirmações o carro te encoraja.
Então eu gostei muito desse livro no sentido de você se autodar um conselho. Achei muito interessante. Rituais de magia com o tarô. Comprei esse livro porque eu ouvi falar muito bem dele. É um livro recente, né? Ele foi publicado recentemente, do Claudinei Pietro. E o que eu gostei muito nesse livro é que vai ter alguns rituais de magia? Vai. Né? Então, se você é voltado, né, para essa questão de magia natural, magia wicca, vai ter umas explicações aqui, indicações de magia, de rituais e nananã, utilizando as cartas do tarô. Mas o que eu achei muito bacana é que ele faz um comparativo dos 4 naipes em todos os números, o que significa o planeta, a cor, qual é o melhor aroma para essa carta, né? O que esse aroma, por exemplo, essa erva aqui, por exemplo, pode despertar em você. Aqui ele vai dar uma boa explicação a respeito dos arcanos maiores, vai falar de todas as ervas que você pode utilizar, a que elemento essa carta se remete, a qual signo. Eu achei bem bacana. E aqui, esse aqui é isso que eu queria mostrar para vocês. 6, equilíbrio. Então aqui, ele não vai falar de cada 6 aqui, de forma, nesta parte aqui, de forma individual. Mas vai falar o que o número 6 significa para cada uma dessas cartas. Eu achei interessantíssimo, né? Então aqui não vai falar, por exemplo, que aqui é uma, sei lá, uma partida para rumos mais leves. Não, não vai falar isso. Mas vai falar que o número 6 está imbuído de um simbolismo ligado a temas como fraternidade, laços familiares, equilíbrio, júbilo, abnegação. Então, vai falar aqui nesta parte o que o 6 pode representar em cada um dos naipes. Gostei muito desse livro por conta disso. Esse aqui, gente, bom, percebam, né, que é o que eu mais fiz anotaçõezinhas, por quê? O que eu gostei nesse livro é que ele faz um comparativo de toda a simbologia contida no tarô de Crowley, tá? E aí aqui ele vai colocar 2 símbolos tibetanos do trovão cruzado. Significa o poder divino que destrói e constrói. Isso no 2 de bastões. E ele faz essa comparação em todas as cartas, todas elas. E aqui ele vai dar aspectos gerais, aqui vida profissional, plano de consciência, relacionamento, te encoraja, um alerta, como o conselho da carta do dia. Então eu gostei bastante desse livro, eu usei muito ele para consulta, principalmente por essa questão aqui da simbologia contida nos arcanos, né, do deck do Crowley. Gostei muito desse livro, gente, recomendo também, é um livro super acessível. Manual do Tarô e Guia Completo do Tarô. Um é resumo do outro. Ambos a gente também não vai encontrar mais. Esse daqui eu dei sorte, paguei caro, mas dei sorte de encontrar uma edição inteira ainda. Percebam que tá manchadinha, né, de tempo, porque é um livro velho. Essa parte aqui, gente, eu comprei por indicação da Lígia Guelph. Tá, eu gostei muito, tem uma linguagem muito profunda mesmo. Vai falar de toda a simbologia, as letras hebraicas contidas nas cartas, faz um comparativo do Rider-Waite para o método de Marsella. É uma leitura que ela não é, lógico, né, um livro antigo, ela não é uma leitura para os tempos de agora, mas é uma leitura muito intensa, muito gostosa e que enriquece bastante os nossos conhecimentos, tá? Um aqui é complemento do outro, este daqui eu não encontrei mais para comprar. E aí eu consegui o PDF dele e mandei imprimir. Só que esse aqui vai ser um resumo deste aqui, entende? Então, se você, né, tá querendo, eu aconselho você a ter este.
é mais completo, mas esse daqui também é bacana para consultas rápidas. Então, você tá com a carta ali na sua mesa, saiu, por exemplo, o 7 de ouros, você vem aqui e faz uma consulta, né, no livro, que ele vai ter de uma forma mais resumida. Aqui vai ter de uma forma mais extensa, né, com mais explicações. Gosto demais desses dois livros também. O Tarô do Amor. Eu achei muito interessante nesse livro aqui a perspectiva de todos os arcanos maiores a respeito do relacionamento amoroso mesmo, né? Sobre você, o que significa, qual é o signo regente. Todo ele voltado para essa questão de relacionamento amoroso, tá? Só que aqui só vai falar dos arcanos maiores, não vai falar dos arcanos menores. É um livro sucinto e 100% focado para relacionamento. Então, você não vai encontrar aqui informações como, por exemplo, o que significa a justiça no material, no financeiro. Não vai ter. É só aqui como que esses arcanos se apresentam, né, na conotação de relacionamento amoroso, tá? É um livro que eu achei muito interessante também. Apesar de bem resumido, ele poderia ser mais intensificado, colocando pelo menos as cartas da corte. Mas não, foram somente os 22 arcanos maiores. Tarô mitológico, que todo mundo já ouviu falar, né? O que eu acho muito interessante desse livro, gente, os contos, né, que são colocados em todas as cartas. Então, esse livro aqui eu acho interessante para quem assimila melhor o significado do arcano através de uma história. Pode te ajudar no pontapé inicial para se conectar e entender uma história contida em cada arcano. Essas histórias vão falar muito a respeito do que esse arcano significa. Tá? Então, se você tem uma dificuldade, né, de entender para que é o 2 de paus, o que significa, né? É uma carta de movimento, ela é de parada, o que é? Aqui, pelo continho, né, pela historinha colocada nesse livro, fica muito mais fácil de você ter uma conexão ali com os arcanos. Dá para aprender tarô só por ele? Na minha visão, não, porque aqui está limitado a mitologia. Não vai abranger tudo o que o tarô pode te proporcionar, tá? É o que eu falei para vocês. Todos esses livros que eu tô mostrando para vocês, em cada um eu tirei um aprendizado diferente, tá? E este aqui, o livro completo do tarô, eu vou deixar todos os nomes aí na descrição do vídeo, tá, gente? Todos eles. O que eu achei muito interessante neste aqui é que ele faz uma comparação, né? O autor, ele faz uma comparação do, por exemplo, a carta do Sol. Na astrologia, qual é o elemento, a numerologia, a letra hebraica, mitos e arquétipos. Aqui o que Matters quis dizer, o Rate quis dizer, Golden Dawn, palavras-chave, no positivo, no negativo, a posição normal, a posição invertida. Então, eu achei que aqui é um resumo muito interessante, né? Se eu falasse para vocês, se eu pudesse falar para vocês quais são os livros que vocês começam, eu ia indicar dos acessíveis, esses dois. Esses dois são os livros melhores de consulta, tá? Vão conter informações rápidas, práticas e que dá para você ir desenvolvendo e entendendo o seu jogo, né? A sua interação com o tarô. Para iniciar e aprender através da consulta, ou seja, você coloca lá o seu jogo, né, tira suas cartas e vai consultar no livro o que significa aquilo. Esses dois livros aqui são muito interessantes. O Manual do Tarô é um livro sensacional, é uma leitura um pouquinho mais intensa, e faltou um livro aqui que eu vou pegar para você, só um minutinho. Voltei. O livro que faltou é este aqui, Jung e o Tarô. Esse livro aqui, gente, é um livro difícil, tá? É uma leitura difícil. Eu não consegui ler ele numa talagada só, então eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, né? Então, eu sorteava, por exemplo, qual é o arquétipo que eu estou vivenciando nesse mês. E aí eu vim aqui e ia ler toda a parte, por exemplo, saiu para mim a carta da força. Então, eu vim aqui
e lia toda essa parte aqui da carta da força várias vezes. E mesmo assim, lendo várias vezes, cada vez que eu li, eu tive uma percepção diferente. É um livro de uma leitura muito didática, muito intensa, com muita informação. Aqui ele vai falar dos arquétipos do tarô, né? Como que a nossa cabeça vai funcionar com a visão de Jung. É um livro, gente, que eu acho que eu vou consultar esse livro pro resto da minha vida. Porque a leitura dele é bem densa mesmo, tá? Não é uma leitura fácil de se ter. Não dá para aprender tarô por ele, de forma alguma, mas você vai entender um pouco mais a respeito dos arquétipos. Só que é uma leitura bem difícil, digamos assim, tá? Então, como eu estava falando, esse daqui vai te dar um bom norte, né? Apesar de ser difícil de encontrar para comprar, em alguns grupos aí das redes sociais a gente encontra o PDF dele para imprimir, que foi o caso que eu fiz com este aqui, porque eu não encontrava mais, né, o livro para compra. Eu não consigo ler em PDF, eu sou antiga, eu tenho que ler com o livro, então eu imprimi. Esses livros aqui são os que eu aconselho para te ter, se você está iniciando, e mesmo que você já tenha aí o seu conhecimento, o seu traquejo, eu acho bem interessante a leitura desses três aqui, principalmente. Todos aqui eu gostei, todos os que eu trouxe aqui para vocês são livros que eu gostei bastante, cada um eu aprendi uma coisinha diferente, inclusive esse aqui me surpreendeu bastante. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o nome de todos os livros que eu apresentei aqui para vocês. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!